Olá, aqui é o pastor Roberto do canal Verdades Revelada e também do Ministério Reinando em Vida, e nós estamos aqui para passar este vídeo para vocês. E quando você estiver assistindo, por favor, dê lá o like e também faça a inscrição no canal para que você receba com muito mais facilidade os vídeos aí no conforto da sua casa. Eu gostaria de ler com vocês no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Queridos irmãos, nós queremos mostrar para vocês como Jesus veio para cumprir o que Deus diz na sua palavra. Quando ele diz no versículo 17: não penseis que vim destruir a lei. Jesus não veio para destruir a lei de Deus, muito pelo contrário. A Bíblia fala que ele não veio revogar. E esta palavra que está escrito assim, não cuideis que vim destruir, esta palavra vem de uma palavra grega chamada kataluo, e quer dizer dissolver, destruir, demolir. E a palavra de Deus então está dizendo, Jesus, o próprio Jesus está dizendo: eu não vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar. Abrogar é um termo jurídico usado pelos advogados, usado por aqueles que trabalham com a justiça. E abrogar é a revogação total da lei. Então Jesus disse que ele não veio destruir, não veio abrogar, ou seja, destruir, fazer com que a lei não tivesse nenhuma validade no decorrer da sua vigência. Jesus não veio fazer isso, foi o que ele diz na sua palavra. Ele diz: não vim destruir a lei, não vim revogar. Aí o livro de Lucas, que precisamos conferir, no livro de Lucas, é o capítulo 16, versículo 17, fala assim a palavra de Deus, diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então veja, não vai cair o que Deus estabeleceu na sua palavra. O Deus soberano, o todo-poderoso, o Deus onisciente, que não erra, que não falha, ele não deixa cair a sua palavra. Diz mais, no próprio livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18, está dizendo assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então a palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda, ela não falha. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Então você sabe que Jesus não veio revogar, ele próprio está dizendo isso: eu não vim revogar a lei. Então veja, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 31, Romanos 3, 31, diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Não se anula a lei de Deus pela fé. Não tem como anular o que Deus, o Eterno, falou com seus próprios lábios. Não tem como mudar o que Deus falou, porque Ele é onisciente. Diz mais, a palavra de Deus agora, então no livro de Romanos, capítulo é o capítulo 7, sim, versículo 14, está dizendo assim:
porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Então veja, a lei é espiritual, então eu preciso se voltar para a palavra de Deus, para a lei de Deus, para tentar entendê-la. Jesus está dizendo: eu não vim anular a lei. Agora o escritor aos Romanos está dizendo que ele também achou que a lei era ruim, mas viu que a lei era boa. Agora ele está vendo pela palavra de Deus que ele não veio anular a lei pela fé. Então veja, a fé estabelece a lei. Veja, o livro de Gálatas capítulo 3, versículo 24, Gálatas 3, versículo 24, diz assim, Gálatas 3, 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a palavra de Deus está dizendo que a lei serviu de aio. Aio era um professor, aio era aquele que tinha supervisão sobre os jovens da elite para ensiná-los. Eles eram assim, alguém com uma sabedoria para poder conduzir esses jovens, dar conselho a esse jovem. A Bíblia diz que a lei serviu de aio, ou seja, de instrução, de professor, para nos levar a Cristo. A lei conduz o ser humano a Cristo. É por isso que esta palavra aio vem de pedagogos, que você sabe, pedagogo é professores, mas vem desta palavra grega, que é o que? Pessoas dignas de confiança, encarregadas, são superintendentes, para quê? Para cuidar, para instruir pessoas que precisam de instruções. Então, a Bíblia diz, no próprio livro de Mateus, agora o capítulo 15, a Bíblia nos diz assim, o versículo 6, Mateus 15, 6, a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 15, versículo 6, diz: e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então as pessoas é que invalidam os mandamentos de Deus pela tradição que as pessoas têm, elas invalidam a palavra de Deus. Não é o Senhor, não foi Jesus que veio revogar, Jesus veio estabelecer esta palavra, veio estabelecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E é importante você saber que Deus é quem estabeleceu a sua palavra, portanto ela não foi e não será revogada. Jesus não veio revogar a lei, pelo contrário, ele veio cumprir. Que você, meu ouvinte, possa ser um cumpridor do que Deus diz em sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.